o desagravo ao Moraes em plenário. Em respeito ao público e em razão da duração curta do programa, eu botei o vídeo um pouquinho acelerado, assim vocês não precisam aturar durante muito tempo, porque eu quero analisar o discurso completo. Então a gente vai de gota em gota, de minuto em minuto, analisando as falas do Gilmar Mendes de exaltação ao histórico do Moraes no Supremo Tribunal Federal. Pode soltar o primeiro. Uma palavra nesta sessão para registrar uma data que não pode passar em branco. Em 22 de março de 2017, há 9 anos, o ministro Alexandre de Moraes tomava posse nesta corte. Acredito que Vossa Excelência, ministro Alexandre, nem de longe imaginava o que esses anos reservariam para Vossa Excelência, para este tribunal e para o Brasil, e a magnitude do papel que seria chamado a desempenhar. Permitam-me, portanto, fazer uma breve digressão sobre essa trajetória, marcada por decisões de alcance histórico e por um ônus pessoal que pouquíssimos magistrados, em qualquer lugar do mundo, conseguiriam suportar. Quando o ministro Alexandre chegou ao Supremo, trazendo uma sólida formação constitucional e larga experiência nas áreas do direito público e da gestão estatal, o país vivia uma polarização crescente, mas ainda não havia atingido o paroxismo. Suas primeiras contribuições ao tribunal foram relevantes, mas mais discretas, como é próprio da atuação de um juiz em tempos de normalidade. Mas com o início da resposta institucional à escalada de ataques contra o Supremo Tribunal Federal, seus ministros e familiares, foi em março de 2019, quando assumiu a relatoria do inquérito 4781, o inquérito das fake news. Foi fake news, por iniciativa do ministro Dias Toffoli, que tampouco pode ser olvidada, que o ministro Alexandre foi alçado à posição de pivô da defesa da democracia brasileira. Esse inquérito foi e tem sido grande instrumento, manejado de modo firme, corajoso e irretocável por seu relator, para a proteção das nossas instituições contra uma operação sistemática de desinformação e intimidação, orquestrada com o propósito inicial de desacreditar a justiça, vergar o Supremo à vontade de um grupo político e minar as resistências institucionais ao projeto de poder, então, em marcha. O tempo mostrou que esse plano viria a ganhar contornos ainda mais explícitos e sórdidos, de efetiva tomada do poder pela força das armas. Isso é uma falsificação histórica. Primeiro que chamar o Moraes de pivô de defesa da democracia é uma forma de tentar embalar numa narrativa bonitinha um inquérito que foi aberto para reagir contra a imprensa e contra o avanço de investigações que estavam revelando informações comprometedoras sobre esse mesmo grupo do centrão do STF. Então ele passou a ser um pivô na defesa dos integrantes do centrão do STF, que são indivíduos de uma atual composição de uma corte que permanece no tempo, independentemente das suas trocas. Uma coisa é a instituição, outra é o indivíduo, e eles confundem isso de propósito desde a raiz. No vídeo que eu fiz hoje para as redes sociais, eu mostro a minha análise lá em 2019, apontando isso que muitos editoriais vêm apontando agora, sobre essa tática de se confundir a conduta individual com as instituições e dizer que a democracia e as instituições estão sendo atacadas. No primeiro momento, não foi para reagir a golpistas, a uma militância que estava agindo de maneira orquestrada, foi para censurar reportagens sobre o codinome do Toffoli na Odebrecht, relacionado, portanto, ao escândalo da Lava Jato, a partir do qual se chegou a essas revelações, para suspender a apuração da Receita, que atingiu 134 contribuintes, entre os quais as esposas do Toffoli e do Gilmar, suspender auditores que meses depois foram recolocados porque não havia prova contra eles, mas a apuração continuou suspensa, como era o interesse do grupo, e para censurar a imprensa, retaliar a Receita e retaliar procuradores da Lava Jato. E como eu disse no Flow e mostrei no meu compilado, basta ver as reportagens da época. Toffoli quer investigar procuradores, etc. Um dos gatilhos para a abertura do inquérito foi um texto do Diego Castor de Matos, que ele estava apontando as manobras na segunda turma do STF para gerar a impunidade geral por meio do método de você mandar para a Justiça Eleitoral, tirando da Justiça Federal, todos os casos de corrupção que tivessem algum envolvimento de caixa 2 de campanha. Caiu 1 centavo numa caixa de campanha, então manda tudo para a Justiça Eleitoral, porque isso é assunto eleitoral. A Justiça Eleitoral é mais suscetível à instrumentalização política, é menos estruturada para o combate à corrupção. E aquele alerta foi tão verdadeiro, era tão true news, que foi exatamente o que aconteceu. A gente viu toda a sujeira ser varrida para debaixo do tapete nos julgamentos desses casos na Justiça Eleitoral. Então, foi para reagir a isso. Essa é uma narrativa feita com acontecimentos a posteriori, de modo retroativo, para tentar legitimar uma abertura que foi questionada e contestada na raiz por aqueles que são verdadeiramente independentes e que era o objeto
a ser investigado, fora as condutas de Toffoli e Gilmar, diferentes disso, mas era o objeto a ser investigado na CPI da Lava Toga, sabotado pela família Bolsonaro. Então o que o Gilmar está tentando fazer aí é posar, pintar o Moraes como um herói, o salvador da democracia, mostrar como isso é incrível, mítico, importante, um acontecimento histórico maravilhoso que dá a eles legitimidade para fazer o que bem quiserem. Porque não se toca em nenhum momento nos problemas que estão sendo enfrentados e apontados no debate público nesse momento. Vamos ver o vídeo 2. Lembro ainda, e isso deve ser reforçado no momento em que sejam críticas injustas e assodadas contra as investigações que impediram um golpe de Estado no Brasil, que a atuação do ministro Alexandre, presidente, à frente dessa iniciativa, já foi referendada mais de uma vez pelo Tribunal Pleno. Na sessão realizada em 18 de 6 de 2020, por maioria de 10 votos a 1, o plenário entendeu que a abertura e a condução desses inquéritos possuem respaldo no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo. E também é importante que se diga, os crimes e atentados descortinados nessas investigações nada têm a ver com a liberdade de expressão. Uso orquestrado de robôs, recursos e pessoas para divulgar, de forma sistemática, ataques ao Supremo Tribunal Federal, ameaças pessoais aos ministros e seus familiares, passa longe da mera crítica ou manifestação de opinião. Trata-se, a rigor, de movimento organizado por grupos que buscam atacar as instituições responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais e das regras do jogo democrático, entre as quais se destacaram o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Eleitoral. À medida que o quadro se agravava, a atuação do ministro Alexandre se tornava cada vez mais central. O inquérito dos atos antidemocráticos e, na sequência, o inquérito das milícias digitais, todos sob sua relatoria, abriram-se novos flancos de combate ao radicalismo e ao assalto antidemocrático, em especial no ambiente de amplificação do ódio e da desinformação complacentemente propiciado pelas plataformas digitais. Você vê o quanto de narrativa que o bolsonarismo mais aloprado, eu não estou me referindo a todas as pessoas que escolheram votar em Jair Bolsonaro contra o Lula, não, estou falando do bolsonarismo mais aloprado. O quanto de narrativa que forneceu para o sistema se vangloriar. Eu apontei tudo isso a cada etapa. Eles sabotaram a via constitucional de investigação, que era essa CPI da Lava Toga, e depois partiram para o estímulo e pela busca de soluções inconstitucionais. E aí você erra duas vezes, porque você impede que as revelações mais comprometedoras sejam descobertas e que a sociedade perceba e que haja pelo menos um recuo, um temor de se avançar em algum tipo de conduta indevida, etc. E depois, você aloprando, dá a eles o discurso de defesa da democracia, que democracia não é essa república com essa série de problemas que existem, onde as pessoas usam o chamariz do cargo para enriquecimento familiar. Então o bolsonarismo forneceu essas narrativas e o Gilmar está explorando até onde pode. Olha só como nós somos heróis, vocês são os ingratos, que não reconhecem que eles salvaram todos vocês e, portanto, vocês não devem nunca criticar eles. Próximo vídeo. A propósito, já em 2024, a emblemática decisão de suspensão do ex, corajosamente determinada pelo ministro Alexandre no âmbito do inquérito 4957 e confirmada pela primeira turma, mostrou que o Brasil não aceita o descumprimento das suas ordens judiciais, venha de onde vier. Devo registrar, à guisa de memória, presidente, que em evento que participei como assistente na Universidade Roma Tre, no final do ano passado, em homenagem a uma juíza israelense que recebia a laurea de professora honoris causa da Universidade da Roma Tre, e esta juíza recebia essa laurea por ter enfrentado as condições autoritárias do governo Netanyahu. Uma juíza da Corte de Cassação italiana e professora daquela universidade me abordou ao saber que eu era um juiz brasileiro e disse, sem disfarçar a admiração: então são vocês que compõem o tribunal que enfrentou Elon Musk, o homem mais poderoso do mundo. O Gilmar, ele conta o que ele teria ouvido de uma pessoa para ter, assim, vamos dizer, uma terceirização de um elogio a eles próprios, né? Encontrei fulana exaltou, nossa, como vocês são valentes, como vocês são firmes, vocês enfrentaram o sujeito mais poderoso do mundo. Enfrentou, entre aspas, foi a censura que o Moraes estabeleceu a 20 milhões de brasileiros, impedindo de usar uma rede social e ameaçando multá-los, inclusive, se tentasse via VPN, etc. Eu comentei muito esse caso, mas eles estão se dando essa aura mítica do enfrentamento a um empresário estrangeiro muito rico.
Tudo, repito, para passar pano e para lançar uma cortina fumaça, para desviar o foco daqueles elementos importantes que estão sendo apontados e sobre os quais eles não dão explicações convincentes. Pode continuar. Um dos pontos altos do trabalho do ministro Alexandre, nesses 9 anos, sem dúvida, foi o exercício da presidência do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2022. Diante de um intenso assédio do governo, inclusive com ameaças pessoais, sobretudo partindo do general que chefiava o Ministério da Defesa, que hoje sabemos buscava lançar suspeitas sobre a incolumidade das urnas e a integridade do nosso processo eleitoral, abrindo caminho para a contestação do resultado. O pleito foi realizado normalmente porque conduzido com segurança pelas mãos de um magistrado disposto a abdicar de tudo para garantir a estabilidade da democracia brasileira. Eu sempre me lembro das declarações, que eu não tenho na memória nada parecido, nos tempos, pelo menos, mesmo do regime autoritário ou nos tempos iniciais de 88, de nenhum assédio materializado como se fez de maneira consciente ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Judiciário como um todo. É algo de corar frade de pedra. Aquilo que se viu, a covardia de um poder armado contestando o poder civil, de maneira covarde, deplorável. Isso se fazia todo dia. E depois na televisão, isso foi confessado. Como o Supremo, pela voz do ministro Barroso, convidou-os para fiscalizar o processo eleitoral, era a oportunidade de se fazer o acesso e o assédio ao tribunal. A boa-fé ali revelada, e quem não tinha nada a temer e desejava que houvesse transparência, transformou-se numa armadilha. Gilmar, toda hora pintando os ministros de vítima de grandes ataques, etc., sendo que as Forças Armadas recusaram. Houve, de fato, aí o Almir Garnier, que teria aderido de acordo com os relatos dos outros comandantes, mas não foi adiante, porque os outros comandantes impediram quando eles foram consultados pelo Jair Bolsonaro. Mas antes, o que estava acontecendo era uma pressão da parte de baixo ali nos seus superiores, e o que havia de questionamento por parte do Ministério da Defesa, e eu critiquei muitas acusações que falseavam exatamente o funcionamento das questões, eram questões a serem debatidas no debate público. Não se trata de uma intimidação da Força Armada naquele momento do debate sobre os procedimentos das urnas eletrônicas. Você pode criticar os aloprados, as alegações falsas que espalhavam, a falta de compreensão, inclusive das explicações, mesmo após eles terem acesso, porque, como o Gilmar está dizendo, o Barroso deu acesso. Você pode fazer um juízo a respeito disso. Mas fato é que ninguém foi lá botar um canhão na cara dos ministros, como dá a entender toda essa retórica que carrega nas tintas. Havia um debate, havia uma contestação daquelas condutas e daqueles procedimentos, e o Supremo Tribunal Federal tinha os meios de responder, tinha os meios de reagir. Então, é muito discurso vitimista. Vamos para o próximo. Merece destaque, porque é essencial para o transcurso exitoso das eleições, a regulamentação pioneira das plataformas digitais no período eleitoral, promovida pela Resolução TSE 23714 de 2022. Em pleno calor da corrida eleitoral, faltando apenas 10 dias para a realização do segundo turno, ela impôs aos controladores privados das redes sociais deveres proativos de proteção à integridade do debate público, rompendo com a lógica da mera intermediação passiva que até então prevalecia. Esse modelo, inspirado nas melhores práticas das democracias consolidadas e muito próximo ao do Digital Services Act, que viria a entrar em vigor na União Europeia menos de um mês depois desta resolução, antecipou em muito a resposta que seria dada pelo Supremo à questão da responsabilidade das plataformas à luz do artigo 19 do Marco Civil da Internet, quando do julgamento dos temas 987 e 533 da repercussão geral. Nesse importante julgamento, o tribunal, tendo como parâmetro muitas das iniciativas do ministro Alexandre à frente do TSE, cumpriu seu dever e enfrentou o tema com serenidade e alcançou uma posição de equilíbrio, que concilia a liberdade de expressão na internet com a tutela adequada de outros valores estruturantes da democracia, como o pluralismo político e a tolerância mútua. A despeito da resistência oferecida pelas plataformas, o tribunal conseguiu construir um regime de responsabilização que, sem amarrar o desenvolvimento da tecnologia, sinaliza que redes sociais não são terra sem lei. Também nesse evento devemos rememorar e saudar a coragem, a firmeza e o destemor do ministro Alexandre pela iniciativa que influenciou e ajudou a moldar os contornos desse precedente paradigmático.
O STF cumpriu seu dever coisa nenhuma. O STF, nesse caso, interferiu nas atribuições do Poder Legislativo e passou a legislar. Ele mexeu lá nas exceções do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Você tinha ali uma exceção para agilizar a retirada de conteúdo quando se tratava de nudez de crianças, etc. E eles fizeram uma lista lá de uns 20 itens com todas as exceções que eles queriam para que houvesse remoção mais rápida, etc. Quem tem que fazer isso é parlamentar, é o Congresso Nacional. Esse ministro do STF está insatisfeito com a lei que existe, ele pode renunciar à toga, pode se candidatar a deputado, senador e pode buscar consenso para que a sua ideia, para que a sua proposta seja aprovada. Mas fazer isso com a toga é interferência em outro poder. Não é atribuição do judiciário criar regras. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no verão sobre aquela decisão do Gilmar de dificultar o impeachment de ministro do STF, em que ele cita um jurista alemão, e o jurista alemão fala que o Tribunal, a Suprema Corte, né, é o equivalente na Alemanha, que tem outro nome, não diz a lei, não é para dizer a lei, não é função. E eu mostrei, inclusive, alguns trechos da entrevista antiga do jurista alemão que contrariavam aquilo que o Gilmar estava querendo defender. Então, isso de ministro de Suprema Corte fazer lei é uma coisa bem brasileira, coisa nossa. Próximo. Presidente, em relação às eleições, a mim me parece que é importante que se registre que as tensões estiveram marcadas antes, durante e depois. Todos nós acompanhamos aqueles momentos dramáticos durante o segundo turno, episódios que depois vêm ter desdobramentos, em que, ministro Dino, policiais rodoviários federais obstaculizavam carros, levando eleitores para chegar até as urnas. No seu estado mesmo, isso ocorreu. Fato grave, gravíssimo. Ação combinada, ministro, hoje já aprovado em processo. Ministro da Justiça, ministro André, e do chefe da Polícia Rodoviária Federal. Nós, que conhecemos o interior, sabemos que quando se instala uma fiscalização com essa amplitude, as pessoas com carros irregulares, com pneus carecas, como se diz, com motos sem documento ou pessoas sem habilitação, elas fogem, temerosas que seu instrumento de trabalho, muitas vezes, ou de transporte ao trabalho, seja apreendido. Pois isso se fez maquiavelicamente, malevolamente, no segundo turno das eleições. E o que se buscava, e muitas vozes naquele momento ecoavam nesse sentido, adiar o horário de encerramento da votação ou perturbar o pleito de alguma forma. E essa questão se colocou para o ministro Alexandre naquele dia, naquelas horas. E ele, com a mão firme, atacou aquele malévolo atentado à democracia, mas manteve o horário normal, para evitar exatamente o pretexto que se buscava, que era de eventual anulação das eleições. Quer dizer, uma decisão do Moraes no domingo de eleição, em razão daquelas blitzes que retardaram a chegada de eleitores na zona eleitoral, é tratada assim como um feito heróico. O sujeito é um servidor público, tem lá a atribuição de decidir quando acontece alguma coisa errada no dia da eleição, toma uma decisão. Nossa, que decisão maravilhosa! Eu acho curioso ouvir o Gilmar listar um monte de coisa que o Moraes fez contra o bolsonarismo mais aloprado, porque onde é que estava o Gilmar esse tempo todo? O Gilmar estava tomando cafezinho com Jair Bolsonaro, estava tomando cafezinho com Flávio Bolsonaro, falava a respeito disso em entrevista. Jair Bolsonaro estava indicando os aliados do Gilmar para vários cargos. Eu já fiz uma lista, inclusive, desses aliados, o ex-chefe de gabinete do Gilmar, marido de uma assessora, o primo, o advogado do Gilmar, o Rodrigo Mudrovich, foi indicado para a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Se você tem uma decisão contrária no STF, se você acha que o STF está violando direitos humanos, você tem que recorrer à CIDH, a essa corte.
E aí, quando você vai recorrer à CIDH contra uma decisão do STF, o advogado do Gilmar é que vai julgar. Quer dizer, ele está protegido de todas as formas. Ele tem o ex-sócio na PGR e o seu advogado na CIDH. E o Jair Bolsonaro que colocou lá. Depois, inclusive, foi fazer campanha para o irmão dele, lá em Diamantino, no Mato Grosso. O Gilmar estava sempre próximo do Jair Bolsonaro. E agora, olha como foi importante tudo isso, nós vencemos os autoritários, os radicais que queriam derrubar a democracia. Curioso. Próximo vídeo. Veio o 8 de janeiro de 2023. O ataque físico às sedes dos três poderes em Brasília foi o ponto culminante de todo o processo de erosão democrática que, como vimos, vinha sendo forjado ardilosamente. A intenção do dito vandalismo era inequívoca: criar o caos, forçar uma ruptura, abrir caminho para que, como ficaria demonstrado, estava planejado há tempo. Antes disso, se registre algo de inusitado que precisa ser dito: o acampamento em frente a quartéis. Quem tem responsabilidade sobre isso não dá lição de democracia e nem enquadra o Supremo Tribunal Federal. Não se pode fazer assentamentos nem manifestação em frente a quartéis. Isso não é compatível com a Constituição. Quem tolera isto não está praticando democracia. Por razões diversas, nós sabemos disto. A crônica da jurisdição constitucional é prenhe de respostas a esse tipo de caso. Como também não se faz assentamento ou manifestação em frente de hospitais, por razões diferentes. Mas é preciso fazer esse tipo de nota. O 8 de janeiro só ocorreu graças às manifestações indevidamente toleradas em frente a quartéis. O Gilmar decide o que é constitucional, inconstitucional, por meio da opinião dele, mesmo sem que haja um dispositivo específico e tendo um monte de jurista para discutir. Eu não acho que é adequado manifestação em porta de quartel, como não acho que é adequado manifestação em porta de hospital. Agora, que existe uma discussão jurídica a respeito desse tema, existe. E durante meses rolou aquela manifestação sem que houvesse uma decisão vamos dizer assim, debelasse a questão de uma maneira urgente ou qualquer tipo de atitude aí do Gilmar Mendes que resolvesse a situação. O que houve é uma consequência de todo aquele caldeirão e aí, a posteriori, se vem com umas opiniões bastante categóricas, bastante taxativas. Até o José Múcio, ministro do governo Lula, ligado às forças militares, etc., ele chegou a defender a legitimidade daquelas manifestações. Então é um tema bastante controverso, mas que o Gilmar está usando aí para pintar os ministros do STF como esses grandes heróis salvadores da democracia. Próximo. Em relação ao 8 de janeiro, coube ao ministro Alexandre conduzir como relator o julgamento das centenas de réus pelos atos antidemocráticos daquele dia. Mas o capítulo mais significativo, aquele que certamente será estudado pelos historiadores, juristas, cientistas, políticos por décadas, é o julgamento da ação penal que apurou a tentativa de golpe de Estado, que, entre outras abominações, planejara assassinar o próprio ministro Alexandre. Como relator, ele conduziu, garantindo a todos o devido processo, a ampla defesa, o contraditório, um processo que culminou na condenação do ex-presidente e de militares do mais alto escalão, apenas de até 27 anos. Já disse nesse plenário e repito, trata-se de um feito histórico. O Brasil, graças à firmeza do ministro Alexandre, passou a integrar um seleto grupo de nações que tiveram a coragem e a maturidade de submeter um ex-mandatário ao rigor da lei. Isso, senhoras e senhores, é o Estado Democrático de Direito, ou aquele que, entre as muitas definições, nós sabemos, presidente, é aquele em que não há soberanos, em que todos estão submetidos à lei. Estado democrático de direito é aquele em que não há soberanos, em que todos estão submetidos à lei. Mendes, Gilmar e os ministros do STF. O que eles são? Das condutas, eles não podem ser investigados como seriam outras pessoas. Inclusive, muitas vezes, tem condutas que eles próprios criticam nos outros. As investigações tentam avançar por meio de um poder da República constituído, com legitimidade, com poder investigatório, inclusive, e eles barram. Eles se colocam, portanto, acima da lei, acima do bem e do mal, e vêm com esse discurso que no Estado Democrático de Direito não há soberanos. Olha, estamos diante deles.
Próximo vídeo, agora acho que é o choro do Gilmar. A gente está chegando a esse momento. Se você não sabia, você não perde por esperar. Pode soltar. Diante da clareza dos fatos que ficaram comprovados na instrução penal, devem ser veementemente repudiadas quaisquer insinuações vazias sobre a lisura do rito observado pelo relator. Tais alevosias devem ser compreendidas pelo que verdadeiramente são: uma retórica política dos acusados para desacreditar o tribunal e tentar desviar o foco do debate público dos graves fatos que foram revelados pelas testemunhas e pelas provas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Não por outra razão, a cada testemunha que afirmava ter presenciado uma reunião para discutir meios de interferir na justiça eleitoral e a cada mensagem de aplicativo que revelava os bastidores da trama golpista, os ataques contra o relator voltavam a aparecer com mais força e intensidade. Mas tal não ocorreu sem antes assistirmos a uma nova intensificação dos ataques, dessa vez por parte de agentes externos. Em julho de 2025, o governo dos Estados Unidos anunciou a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre, com o bloqueio de seus ativos no exterior e a proibição de entrada no território americano. Em setembro, as sanções foram estendidas à sua esposa. Mas o ministro Alexandre respondeu a mais essa afronta com a dignidade que lhe é característica. Declarou que ignoraria as sanções e continuaria no exercício pleno de sua função. Em parte devido às denúncias de autoridades e lideranças norte-americanas que trabalharam pela criação da lei, atestando que suas nobres finalidades haviam sido subvertidas para propósitos políticos, as sanções foram retiradas em dezembro do ano passado. Daí o quanto que o bolsonarismo proporcionou de discurso a Gilmar Mendes, com toda a articulação de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, Lei Magnitsky imposta contra Alexandre de Moraes, e agora eles são os heróis firmes que não se curvaram e mantiveram o julgamento e condenaram o ex-presidente, apesar de toda a força de pressão do Império Yankee. É Gilmar Mendes acusando os outros de desviar o foco do debate público. Não sei se vocês repararam. Ele está acusando os outros. É exatamente o que os ministros do Centrão do STF não param de fazer. Em vez de explicar de uma maneira clara as suas condutas, que aparentemente não têm explicação convincente, eles ficam rasgando essa seda toda. Próximo vídeo, o choro de Gilmar. Ministro Alexandre, este tribunal se orgulha e o povo brasileiro se tranquiliza por termos Vossa Excelência como ministro desta corte. Vossa Excelência, que com ânimo inquebrantável já suportou nestes 9 anos tantas tribulações em virtude da sua irretocável, proba e sacrificante atuação, terá forças para suportar tantas outras quantas surgirem. Seu espírito público e sua fortaleza moral, provadas nas circunstâncias mais adversas que um magistrado pode enfrentar, permitiram-lhe manter o curso em águas tempestuosas, de modo a não deixar nossa nau à deriva. Vossa Excelência evitou que caíssemos em um abismo autoritário, onde provavelmente ainda estaríamos vivendo tempos sombrios. O Brasil tem uma dívida para com Vossa Excelência, ministro Alexandre. As futuras gerações saberão reconhecê-lo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, ministro Gilmar Mendes. Pede a palavra o senhor Procurador-Geral da República. Muito obrigado, senhor ministro-presidente. Me dirijo a Vossa Excelência, aos eminentes integrantes do Tribunal e à Procuradoria-Geral da República. Gostaria de dizer que se associa com grande satisfação às homenagens prestadas por Vossa Excelência, pelo eminente decano do Tribunal e por todo o Tribunal, ao eminente ministro Alexandre de Moraes, pelos 9 anos de desassombrado, brioso, denodado, intrêmulo e eficiente período de jurisdição nesta Corte. A recapitulação agora dos momentos que inserem, feita por Vossa Excelência, senhor ministro-presidente, feita pelo eminente decano, dos momentos que inserem o ministro Alexandre de Moraes na melhor parte da história da Corte e do país, falam por si, não deixam hiato a ser preenchido e, sobretudo, expõem a justiça da homenagem que foi feita. Parabéns, ministro Alexandre de Moraes. Obrigado. Obrigado, professor Dr. Paulo Gustavo Gune Branco. É inadmissível que um procurador-geral da República faça parte desse desagravo, faça parte desse tributo, dessa exaltação ao ministro do STF, que é alguém com foro privilegiado e que pode ser alvo de uma denúncia feita pela PGR, ou pelo menos em tese, porque aparentemente é um compadrio imenso entre essas pessoas. O Paulo Gone é ex-sócio do Gilmar, é amigo do Moraes e está ali na sessão plenária do STF participando dessa rasgação de seda que não deveria existir no Poder Judiciário. São servidores que, quando provocados, têm que tomar decisão com base nos autos. Esse é o papel deles.
Eles estão sendo remunerados com dinheiro público dos pagadores de impostos que estão trabalhando o dia inteiro, suando a camisa, para sustentar toda essa máquina. E aí a gente liga a TV Justiça e tá lá, choradeira de ministro, elogiando o outro. Ai, como você é maravilhoso, como você é heróico, como você é mítico. Então é uma casta que se instalou na cúpula da República. Vocês viram o afago, o agradecimento? Vamos dar um replay, pode soltar o próximo vídeo. Vossa Excelência evitou que caíssemos em um abismo autoritário, onde provavelmente ainda estaríamos vivendo tempos sombrios. O Brasil tem uma dívida para com Vossa Excelência, ministro Alexandre. As futuras gerações saberão reconhecê-lo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, ministro Gilmar Mendes. Pede a palavra o senhor Procurador-Geral da República. Muito obrigado, senhor ministro-presidente. Me dirijo a Vossa Excelência, aos eminentes. Vocês viram ali o Moraes esticando a mão depois do Toffoli, que deu uma batidinha? É a patota, é o centrão do STF. Eles vão tentar se blindar até o fim. Ali é um por todos, todos por um. Muito bem. E aí teve o agradecimento de Alexandre de Moraes. Pode soltar. Ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência, a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento Vossa Excelência, ministro-presidente Edson Fachin, ministro Gilmar, nosso decano, procurador-geral da República, doutor Paulo, todos os eminentes colegas. Presidente, agradeço as palavras de Vossa Excelência, as palavras do ministro Gilmar, as palavras do professor Paulo Gonet, mas mais do que isso, presidente, eu agradeço a Deus a honra de poder estar participando do Supremo Tribunal Federal por 9 anos. São 9 anos, presidente, que às vezes parecem 90 anos já, como narrado por Vossa Excelência e pelo ministro Gilmar, é quase uma década em que o Brasil realmente passou por grandes atribulações. E esse Supremo Tribunal Federal, e ressalto o que Vossa Excelência disse, esse Supremo Tribunal Federal, como órgão colegiado, e que cada um de nós faz parte, deu as respostas que a sociedade precisava e queria. Respostas que a sociedade precisava e queria. Quem é Alexandre de Moraes para falar em nome da sociedade? Não foi eleito. Gilmar Mendes também falou da vontade do povo, etc. Eles não foram eleitos. Eles foram escolhidos por um presidente, mas eles não são políticos com um cargo eletivo, e mesmo se fossem, eu já acho ridículo o político falar em nome do povo inteiro, no sentido de desejo do povo. É óbvio que ele representa o país institucionalmente, no exterior, etc. Agora, ele dizer o que o povo inteiro, ainda mais um povo tão heterogêneo como o brasileiro, está pensando, está desejando, quer dizer, é de uma arrogância, de uma vaidade imensa. E saiu notícia hoje também, Moraes negou recurso de desafeto de Vorcaro no período em que Viviane defendia ex-banqueiro. Investidor Vladimir Timmerman, aquele que participou da CPI do crime organizado ontem, era processado tanto por Nelson Tanuri quanto por Daniel Vorcaro. O STF afirma que não há hipóteses legais de impedimento ou suspeição do ministro. Claro, eles têm umas hipóteses muito pequenininhas e eles se aproveitam disso para tomar uma série de medidas e, obviamente, a família ganhar dinheiro com escritório de advocacia sem que possam ser contestados legalmente, ainda que as condutas possam ser consideradas imorais. E quando você vê o quadro completo, aí você tem elementos que geram uma desconfiança sobre condutas mais graves. E é isso que está acontecendo agora com o avanço das investigações que precisam ocorrer sem encontrar essa barreira da blindagem. Então, assim, eles estão lá unidos, falando em nome do povo e tentando passar o pano um para o outro sem mostrar que eles são capazes de ter condutas melhores e que as condutas anteriores deles foram realmente dignas, porque aparentemente
a gente tem uma série de condutas reprováveis. Né? Aparentemente não, porque reprováveis eu posso dizer. Não posso sair fazendo uma acusação criminal, mas que elas são reprováveis, óbvio que são. Não deveria haver essa promiscuidade em eventos, lobby, cachês sigilosos, escritórios com contratos milionários e causas dos clientes sendo atendidas em tribunais superiores. Enfim, só um detalhe final. Vocês lembram da mensagem de Jair Bolsonaro para o Eduardo? Esqueça qualquer crítica a Gilmar. Quando você olha todo esse discurso do Gilmar pisando no bolsonarismo para defender o Moraes, mostrando da importância do combate ao bolsonarismo mais aloprado, item por item, autoritários, radicais, golpistas, ameaçavam, forças armadas, intimidando, somos vítimas, etc., e a família Bolsonaro, esqueça qualquer crítica ao Gilmar. E o Flávio Bolsonaro lá, não, CPI é ilegal, não, para. Espera o mínimo de assinaturas. Então, não esperem um combate ao sistema por parte daqueles que são lenientes com esse sistema. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.